Bom, turma bonita, tudo bem? Como estamos? Hoje o tema da aula de hoje é momento angular, né? Então, vamos ver se vocês entendem o que essa figura significa, né? Isso é uma coisa importante, eventualmente. Mas antes da gente começar, vamos começar ali classicamente o que é o momento angular, né? Vamos dar uma lembrada lá de Física 1, Mecânica Clássica, né? Nós temos que o momento angular de uma partícula em relação à origem, tá? É a variável dinâmica dada pelo produto vetorial de posição e momento, R vetor P, tá? Com o vetor você vai ter as três componentes, né? Lx, Ly e Lz, que estão aqui explicitadas para vocês. Então, meu Lx é ypz menos zpy, Ly é zpx menos xpz, Lz é xpy menos ypx. Classicamente, a gente consegue, em todo instante de tempo, saber a posição e a velocidade da partícula e por isso a gente consegue prever com exatidão o momento angular da partícula em todo instante de tempo. Tá? Quanticamente, o que a gente sabe é o seguinte, a gente tem uma variável dinâmica e a gente vai transformar isso num operador diferencial. Então, operador na mecânica quântica. Tá? E aí, se a gente vai fazer uma experiência, a gente vai medir, né, o valor do momento angular, é encontrar os autovalores do meu operador momento angular, ou se a gente vai medir o de Lz, são os autovalores de Lz, etc. e tal. Tá? E do mesmo jeito que a gente pode separar por componentes aqui, né, na mecânica clássica, a gente pode pegar os operadores Lx, Ly e Lz na mecânica quântica. Como que a gente faz isso? Aquela tabelinha básica nossa, né, o nosso feijão com arroz diário aqui em trabalhar com operadores, que é pegar todas as nossas variáveis dinâmicas e transformar aqui em operadores diferenciais. Certo? Em particular, x, y, z, e aí nós temos a derivada em x, derivada em y, derivada em z. Ok? Então, aqui, notem que o meu Lx agora fica menos IH cortado y del del z menos x del del y. O meu Ly é menos IH cortado z del del x menos x del del z. E o Lz é menos IH cortado x del del z menos y del del x. Ah, professor, eu posso escrever assim, ó? Del del z x ao invés de x del del z? Claro, meu aluno querido, eles são exatamente iguais, porque essa derivada em z não vai atuar em x. O que você não pode fazer? Isso daqui. Né? Aí aqui há uma diferença. Você escrever x del del x é diferente de você escrever del del x de x. Porque isso aqui aplicado a psi e isso aqui aplicado a psi não é a mesma coisa. Tá? Porque aqui eu vou ter que derivar esse vezes esse, depois vou ter que fazer esse vezes a derivada desse. Enquanto esse é só esse vezes a derivada de psi. Né? Bom, vocês sabem. Né? Essa forma da gente exprimir os operadores de Lx, Ly e Lz, como a gente tinha aqui, né, ela é obviamente boa quando nossa função de onda está escrita em coordenadas cartesianas. No entanto, se vocês lembram mais ou menos tudo que a gente fez na última aula do átomo de hidrogênio, etc. e tal, a gente, na verdade, não escreveu a nossa função de onda em coordenadas cartesianas, mas a gente escreveu o psi como sendo uma função de r, θ e φ. Né? Então, seria bom a gente escrever o nosso Lx, o nosso Ly e o nosso Lz como sendo operadores em função de r, θ e φ, como está aqui. No caso, não tem, né, r, é só θ e φ. Ok? Legal. E aí, qual é o nosso objetivo a seguir? Calcular os autovalores e as autofunções desses três operadores. Mas aí a gente tem uma coisa que é complicada. Olha para a cara deles, Lx, Ly e Lz. Eles são diferentes, né? Você pode ver, por exemplo, que esses dois aqui são muito mais complicados. Tá? Muito mais complicados. E esse aqui é mais simples. Não é uma beleza? É. Mas e o que isso ajuda, gente? Eu não vou ter que calcular os três? Não, gente. Não vai. Por quê? Porque
a escolha do que é o eixo X, o eixo Y, o eixo Z é algo absolutamente arbitrário. Então, quando a gente define, quando a gente fala assim, esse aqui é o eixo Z, quem definiu isso foi você. Por que isso não é o eixo X? E por que pro Joãozinho que tá ali na padaria comprando um pão doce não poderia ser esse o eixo X? Né? Sei lá, pra Gabriela que tá tomando uma Coca-Cola aqui do lado, poderia ser esse o eixo Y. Então, essas coisas são arbitrárias. Se é arbitrário, o que eu vou medir como sendo o eixo Z, ou o Joãozinho como o eixo X, ou a Gabriela como o eixo Y, tem que ser exatamente o mesmo. Isso significa que os autovalores de Lx, Ly e Lz têm necessariamente que ser os mesmos. E as autofunções? Não, as autofunções elas vão ser diferentes, mas elas vão se relacionar apenas para uma rotação. Tá? Então, se você pega um operador de rotação e aplica em psi, de R aqui, aplicou o operador de rotação, você vai chegar no nosso psitil de R, que é esse cara daqui. Né? No caso aqui, eu estou pegando a função, ela é diferente, né? Porque ela não pode ser igual, ela tem que ter uma rotação de uma para outra, mas o que você vai medir tem que ser exatamente a mesma coisa, então os autovalores têm que ser iguais. O espaço é isotrópico, então não existe eixo preferencial, os três eixos têm que ser equivalentes. E aí, se os três eixos são equivalentes, vamos olhar a cara dos operadores. Olha isso daqui. Olha essa jossa aqui e olha essa coisinha bonitinha aqui. Se os autovalores são os mesmos, eu não vou nem me preocupar com a Lx e com a Ly nesse momento, meu querido. Eu vou aqui atacar diretamente o Lz, por quê? Porque ele é mais simples. Então, ao invés de procurar os autovalores de Lx e Ly, como eu sei que exatamente são os mesmos que o de Lz, eu vou atacar os autovalores de Lz. Meu Lz é só menos IH cortado de Delphi. O que é achar agora os autovalores e as autofunções? É achar quais são as funções psi de R, que quando eu aplico o meu operador Lz, vai me dar uma constante lambda vezes a minha própria função. Mas a gente viu algo assim, nesse estilo, no capítulo anterior. Qual que era a ideia? A gente pegou a função de onda e separou em variáveis, por exemplo, né, um psi de R, θ e φ, a gente aqui está escrevendo como sendo um f de r θ elevado a menos i lambda sobre h cortado, φ. Lembra, a gente fez isso. Não, professor, você não fez isso, você fez isso daqui. R de R, θ de θ, φ de φ. Tá bom, gente, tá bom, eu fiz isso. Mas isso daqui é um caso especial desse, porque eu ainda estou separando o r θ. Aqui eu estou falando assim, olha, se você pegar uma função de onda que tenha, em função de r θ e φ, que separe o r de θ, uma função qualquer de r de θ, pouco me importa, em φ tenha essa cara aqui, eu sei como você resolve isso, e ainda impondo a continuidade da função de onda, eu sei que esse lambda tem que ser mh cortado, com m sendo igual a mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3. Então, qualquer função que tenha essa cara aqui, se eu tenho um psi de r θ e φ, que se tenha essa cara aqui, vai ser uma autofunção de Lz com alto valor h cortado m. Tá? Onde m é 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, enfim. Tudo bem? Legal. Algumas informações importantes, tá? Isso aqui foi o que eu acabei de falar, ó. Qualquer função de r, θ e φ que tenha dependência em φ na forma assim é autofunção de Lz com alto valor mh cortado. Então, se eu for medir Lx, Ly, Lz, qualquer medida de qualquer um dessas três, eu vou ter que obter mh cortado como resultado. Tá? Não importa se eu estou medindo Lz ou Lx ou Ly, não tem eixo preferencial.
Isso diz pra gente o quê? Que as componentes cartesianas do momento angular, elas são quantizadas. Como assim quantizadas, professor? Olha, elas só podem ter alguns valores definidos, mh cortado. Então as componentes cartesianas de L são quantizadas. Tá? E se a gente for solucionar as autofunções de Lx e Ly? A gente vai encontrar a mesma cara? Tipo, para Lx, 1 elevado a i mφ? Não, não vai. Não são funções tão simples quanto as autofunções de Lz, mas os autovalores são os mesmos. Tá? Mas não, e elevado a i mφ é uma autofunção de Lz e ela não é autofunção de Lx e de Ly. Tá? Existe uma forma da gente mostrar rigorosamente que dois operadores vão ter as mesmas autofunções ou não. Não estou falando de autovalores. Falando assim, quando você define um conjunto de autofunções, essa autofunção, além de ser além de ser uma autofunção desse operador A, ela também é uma autofunção desse operador B. E isso através analisando o comutador entre dois operadores. Então, se eu pego o comutador entre dois operadores, que eu defino aqui, ó, comutador entre A e B é AB menos BA. Tá? Então, o que significa isso? Olha só. Se eu pego o comutador AB e aplico numa função de onda psi, tá? Isso aqui vai ficar AB psi menos BA psi. Ou seja, se eu aplicar B em psi e depois aplicar A em psi, for indiferente, for a mesma coisa que eu aplicar A em psi e depois B em psi, ou seja, se isso daqui for igual a zero, eles comutam. Se eles comutam, significa, nesse caso, que o meu psi é autofunção tanto de A quanto de B. Pensa comigo. Não é uma prova rigorosa agora que eu vou fazer, mas é algo simples. Olha só. Se psi for uma autofunção de B, isso daqui vai dar uma constante vezes psi. Certo? Então, vou colocar aqui, ó. Isso aqui vai ficar A chapéu, uma constantezinha psi. Constante eu posso tirar, né? Então vai ficar Bzinho, A chapéu, psi. Vamos agora ver que psi também é uma autofunção de A. Que alto valor é A chapéu. Azinho, perdão. Então vai ficar Bzinho, Azinho, psi. Ah, legal. Vamos analisar esse caso. Se psi é uma autofunção de A chapéu, então isso aqui vai me dar B chapéu, Azinho, psi. Vou tirar a constante da frente. Ah, isso aqui agora é Bzinho, psi. Então Azinho, Bzinho, psi. Ah, esse menos esse, eles são iguais. Esse menos esse vai dar zero. Sim, então se dois operadores comutarem, significa que você pode determinar um conjunto de autofunções, de conjunto de autovetores, que é ao mesmo tempo autofunção do operador A e do operador B. Se eles não comutarem, você não consegue determinar um conjunto de autofunções de autovetores que é ao mesmo tempo autofunção de A e B. O que significa que você não consegue medir as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou eu meço, se eles não comutam, se A e B não comutam, eu não consigo determinar um conjunto de autovetores que é autofunção ao mesmo tempo dos dois operadores e, portanto, eu não consigo medir experimentalmente, determinar experimentalmente essas duas grandezas ao mesmo tempo. Caso clássico, operador posição e operador momento, né? Que a gente já viu que quando a gente mede a posição, a gente não consegue com exatidão, a gente não consegue saber o momento. Se a gente tem um momento, a gente não consegue saber com exatidão a posição. Todo aquele blá 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 blá. Certo? Beleza. Bom, vamos ver aqui o seguinte. Se eu pegar o meu comutador de xpx, então eu tenho x menos ih cortado del x de psi. Isso aqui vai ficar menos ih cortado. Opa, aqui faltou um x. Corrigi antes que o André depois me chame a atenção. Brincadeira, viu, André? Eu gosto muito que você corrija, tá? Menos ih cortado x del psi del x, mais ih cortado del x de x psi. Lembra que eu falei lá no início da aula que eu chamei a atenção de vocês que é diferente? Olha só, eu vou ter menos ih cortado x del psi del x. Aí eu vou ter esse cara daqui,
que dá 1. Então vai ter mais IH cortado psi. E vou ter mais IH cortado x del psi del x. Então, ó, eu corto esse com esse, mas esse sobra. Então, se o meu comutador aplicado em psi é mais IH cortado psi, opa, aqui tem um errinho, significa que esse comutador aqui... Não, errei 2 vezes, hein? De novo, gente. Esse comutador aqui é igual a IH cortado. Eles não comutam, então eu não consigo medir ao mesmo tempo a posição e o momento. Tá? E aí, é possível você mostrar, por exemplo, que esses dois caras comutam, que px e px quadrado sobre 2m comutam. Aí tem até as álgebras de comutadores, né, que vocês podem saber. Vocês podem provar isso, mas né, eu não vou ser tão maldoso a esse ponto. Mas quando você tem os operadores, por exemplo, A chapéu e o produto de B chapéu, C chapéu, tá? Isso aqui é B chapéu comutador de A com C, mais o comutador de A com B, C chapéu. Tá? E aí, você pode provar um monte de brincadeira dessa. A chapéu com B chapéu mais C chapéu. Isso aqui vai ficar o comutador de A com B, mais o comutador de A com C. Tem toda uma álgebra de comutadores para facilitar a vida de vocês. Assim, você consegue provar isso do zero, mas também a gente pode facilitar a vida de vocês sem problema, né? E aí, por isso, usando inclusive esse negócio, fica extremamente simples da gente provar que LZ e LX não comutam, LX e LY não comutam, LY e LZ não comutam. Então, não é possível saber ao mesmo tempo LX, LY e LZ. Ok, turma? Tudo bem? Então, até aí eu acho que não tem nenhuma grande novidade, assim, em termos, quer dizer, o momento angular é uma coisa nova, mas não é nada muito complicado, né? Até é relativamente simples da gente acompanhar, tá? Agora, uma coisa que a gente consegue demonstrar de forma simples é que você consegue achar de forma concomitante, né, um autovetor que seja autofunção de LZ e de L2. Isso aqui vai ser relevante porque se vocês lembrarem assim vagamente da aula de átomo de hidrogênio, vocês vão reconhecer rapidinho, né? O L2, né, na mecânica clássica, ele é o Lx ao quadrado, mais é o Ly ao quadrado, mais é o Lz ao quadrado. Então, na mecânica quântica, você vai pegar e vai transformar todo mundo em operador. Então, L2 igual a Lx ao quadrado, mais Ly ao quadrado, mais Lz ao quadrado. E aí é só você vir aqui... Opa! Cadê? Aqui. Você tem a fórmula para Lx, para Ly e para Lz. Eleva todo mundo ao quadrado, faz umas simplificações, mexe um pouquinho para cá, mexe um pouquinho para lá. Você tem aqui, então, a expressão de L2. Tá? E aí, fica fácil da gente perceber que algo que as autofunções de L2, elas podem ser escritas na forma de autofunções de Lz também. Tá? Vamos pegar então o nosso caso anterior, o psi de r, θ e φ, só que agora eu vou escrever exatamente como uma separação de variáveis. Por que eu estou fazendo isso? Porque no L2 eu não tenho dependência em R, eu só tenho em θ e em φ. E em φ eu só tenho esse carinha aqui ao quadrado, então a gente sabe lá da separação de variáveis que dá pra gente resolver em φ, né, bonitinho. Então olha só, eu vou escrever o meu psi de R, θ e φ como sendo um R de R, um θ de θ, um elevado a IMφ. Tá? Essa função aqui, a gente já sabe que ela é, obviamente, uma autofunção de Lz. Por quê? Porque isso aqui é o meu f de rθ elevado a IMφ, então esse cara daqui vai ser autofunção de Lz. Ponto. E como é que a gente sabe que isso é autofunção ou não de L2? Vamos ver, vamos aplicar L2 nisso. Tá? Então, notem que L2 atua apenas em θ e em φ. Deixa eu reescrever aqui L2.
L2 é menos h cortado ao quadrado, del2, del θ 2, mais cotangente de θ, del θ, mais 1 sobre seno ao quadrado de θ, del 2, del φ2. Tá? Então, nada dessa palhaçada aqui atua em R. Então, quando L2 atuar em psi, nada vai atuar em R, então já trago o R aqui para frente, deixa ele bonitinho e quietinho, tá bom? Então eu tenho aqui o menos h cortado ao quadrado, e aí eu vou ter a segunda derivada em θ vezes a minha função em φ. Nada atua em φ, só atua em θ. Esse cara aqui também só vai atuar em θ, então eu vou ter cotangente de θ' elevado a imφ. Esse cara daqui vai atuar em φ. Então vai cair duas vezes, vai ganhar um sinal de menos e um m quadrado, porque vai cair o im duas vezes, né? Então fica m ao quadrado sobre seno ao quadrado de θ vezes θ elevado a imφ. Ah, e elevado a imφ tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vou tirar essa bagaça daqui, vou jogar para aqui para frente. E aí eu tenho isso daqui. Para que uma função escrita assim seja autofunção de L2, significa que esse cara daqui tem que ser igual a uma constante vezes a minha função θ, que foi que eu escrevi aqui embaixo, tá vendo? Então eu peguei um lambda vezes θ. Só que essa equação aqui a gente resolveu lá no átomo de hidrogênio. É a equação de Legendre. Tá? E a equação de Legendre ela só é bem comportada se o meu lambda for do tipo menos L vezes L mais 1. Com L igual a módulo de M mais 1, etc. e tal. Né? Então essa é uma solução que a gente chama de solução regular. Ela é bem comportadinha. Tá? Então, se eu agora pegar esse cara daqui, ó, e substituir aqui lambda igual a menos L mais 1 aqui em cima, eu vou ter que L2 aplicado no meu psi de R, θ e φ, escrito na forma R de R, θ de θ elevado a mφ, vai ser h cortado ao quadrado, LL mais 1, R de R, θ de θ e φ de φ, com L maior ou igual ao módulo de M. Algumas informações relevantes que a gente tem que saber, né? Qualquer função, então, de R, θ e φ, que tenha uma dependência em θ e φ, desse jeito, onde você tem aqui o polinômio associado de Legendre elevado a imφ, é uma autofunção de L2 com alto valor L... Opa, isso aqui é um Lzinho. L mais 1, h cortado ao quadrado, e é a autofunção de Lz com alto valor mh cortado. Agora eu juntei os dois lados. Tá? Então, em uma medida qualquer do meu momento angular, eu só posso obter esse cara daqui, ó, que é a raiz quadrada daquela coisa bonita ali do meu lambda. H cortado, raiz de L mais 1 com L igual a 0, 1, 2, etc. como resultado, tá? Então isso diz para mim o quê? Que o meu momento angular, o tamanho de L, o módulo do meu momento angular, ele é quantizado. Não só as componentes cartesianas são quantizadas, mas ele também é quantizado, tá? E como a gente viu na aula passada, eu não analisei aqui a solução do átomo de hidrogênio, eu peguei, vamos supor que eu tenha funções assim, mas a solução do átomo de hidrogênio, ela é exatamente do tipo R de R, onde eu tenho os polinômios de Laguerre, θ, que é NL, né? Θ de L, M, θ, e 1 E elevado a I, ML vezes φ, né? Então, a minha função do átomo de hidrogênio ela tem essa cara, então ela é uma autofunção de L2 e de Lz. Tá? Então, essa função, com essa única autofunção aqui, ó, esse autovetor aqui, ele é uma autofunção desses três operadores. Ou seja, do meu operador hamiltoniano, do meu operador L2 e do meu operador Lz. E se você pegar e calcular o comutador de H chapéu com Lz, isso aqui dá zero. O comutador de L2 e Lz, isso aqui dá zero. O comutador de H chapéu
e L2, isso aqui dá 0. Tá? Eu acho que é isso. Então, em uma medida de energia total, né, supondo que eu tenha isso daqui, opa, faltou um quadrado, né? Supondo que eu tenha isso daqui, tá? A gente vai obter uma energia que é menos a constante de Rydberg sobre N2. Então, para o átomo de hidrogênio, a gente tem essa constante, né, 13,6. Né, desculpa, não 4, essa constante é 13,6. E para o tamanho do vetor L da componente LZ, eu vou ter esse cara daqui e esse cara daqui, e eu consigo determinar os três ao mesmo tempo. Tá? Então vamos fazer o seguinte agora, vamos complicar um pouquinho a nossa vida. Vamos colocar um campo magnético. Hein? O que vocês acham? Não seria bacana? A gente põe um campo magnético e a gente vê o que vai acontecer agora com meus altos estados e com os meus altos valores para o átomo de hidrogênio. Fechado? Então a gente vai fazer isso. No próximo vídeo, vamos tratar do chamado efeito Zeeman. Até mais!